Senhor, mais uma vez nós estamos aqui para gravar um vídeo falando do Evangelho de Jesus Cristo. Nós já temos postado aí, gravado e postado nesse canal vários vídeos, e nos últimos vídeos nós colocamos o propósito de falar sobre Atos dos Apóstolos. Então o livro de Atos, nós já gravamos aí 10 vídeos falando a respeito do livro de Atos, mas focando principalmente nas pregações aí dos apóstolos, dos discípulos, não é? Desde o primeiro capítulo do livro de Atos. Nós começamos ali no primeiro capítulo, agora nós chegamos até o capítulo 14, falando principalmente a respeito das pregações. Por que falar das pregações, né? Porque no capítulo 1, antes do Senhor Jesus ser assunto aos céus, ele então deixou essa ordem, né? Para que os discípulos ficassem ali, porque ele enviaria o Espírito Santo. Então Jesus, ele fez a obra que ele tinha que fazer aqui, né? Para salvar o pecador. E ele subiu, voltou ao Pai, subiu aos céus, e ele deixou essa ordem aos seus discípulos, seus seguidores, aos apóstolos, para que eles ficassem em Jerusalém, aguardando então a promessa do Pai, que seria o Espírito Santo, né? Que seriam enviados a ele. E qual é a função do Espírito Santo? É dar virtude, capacitar, né, poder do Espírito Santo aos discípulos, para que eles testemunhassem de Jesus, né, da salvação de Cristo, enfim, pregasse o Evangelho de Jesus. E eles seriam testemunhos de Jesus ali em Jerusalém, começando em Jerusalém, depois por toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso está lá em Atos capítulo 1, verso 8. E desde então os apóstolos ficaram ali em Jerusalém, aguardando, né? E na festa de Pentecostes, então, que aconteceu ali em Jerusalém, o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos, e aí os apóstolos foram cheios do Espírito Santo, cheios do poder de Deus, e começaram então a testemunhar de Jesus, das grandezas de Deus, falar da salvação em Cristo. E dali para frente, o Espírito Santo aqui é ele que vai nos capacitando, né, a pregar o Evangelho. No começo lá foram eles, os apóstolos que andaram com Jesus, os discípulos que viram Jesus. Naturalmente que eles morreram, outros vieram, né, e foram pregando, formando a igreja do Senhor Jesus. E até hoje é assim, né? De geração em geração vai nascendo aí os discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, aqueles que são salvos pela fé em Cristo, que formam então a igreja do Senhor. E nós, né, hoje que estamos aqui, também cremos no Senhor Jesus, fomos salvos por graça de Deus, não por merecimento nosso, a obra é de Deus, não é nossa. Mas Ele nos chama e nos concede também o Espírito Santo, e hoje nós estamos aqui pregando o Evangelho, né? Né? Tem muitas pessoas aí pregando o Evangelho. E, logicamente, nós vamos passar um tempo aqui, se Jesus ainda não voltar, outros virão e pregarão o Evangelho de Cristo Jesus. Então, Atos dos Apóstolos, ele mostra isso. Ele é um livro, né, escrito por Lucas, que mostra então os atos dos apóstolos após a subida de Jesus, as pregações, os milagres realizados aí por Deus, por meio dos apóstolos, as pregações que eles fizeram, a salvação de almas, tudo isso está registrado aí, logicamente, uma parte, né, uma pequena parte, né, está registrada aí no livro de Atos. Naturalmente que eram muitos, né, os discípulos, os seguidores de Jesus, todos eles deram testemunho de Jesus, da salvação, mas Lucas aqui foi registrado aqui algumas pregações, alguns milagres, né, realizados por Deus. Naturalmente que outros milagres aconteceram e que não foram registrados aqui por Lucas.
E nós colocamos esse propósito, não tanto de falar a respeito dos milagres, dos sinais, das maravilhas que Deus operava por meio dos apóstolos, mas principalmente falar a respeito das pregações, né? E a última pregação nós vimos em Atos capítulo 14, quando então Paulo, né, juntamente com Barnabé, ali pregando o Evangelho, Deus operou um grande milagre, fazendo com que um coxo andasse. As pessoas ali quiseram idolatrar, sacrificar a Paulo e a Barnabé, chamando ele de Júpiter, né, os deuses lá dele, lá o Mercúrio, Júpiter. Paulo não consentiu, né, dizendo que não recebeu adoração, o homem não pode receber adoração, o único que pode receber é o Senhor Deus. E aí, por conta disso, de não querer receber adoração, de impedir ali, eles foram presos, né, foram açoitados, foram expulsos da cidade, mas continuaram ali, pregando o Evangelho, entrando ali por várias cidades, vários lugares. Isso aconteceu, né, ali próximo a Antioquia, da Pisídia, mas eles continuaram, né? Continuaram ali em Icônio, Derbe, Listra, então vários lugares ali que tinha ali por perto. Eles iam entrando, ora nas sinagogas dos judeus, ora nas praças, ora nas ruas, enfim, onde havia ali pessoas a ouvir o Evangelho, eles estavam ali pregando e testificando do Senhor Jesus, né? Isso foi a primeira viagem, a chamada primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Bom, após esses fatos, né, que aconteceram, eles então retornam para Antioquia da Síria, da onde eles saíram, onde havia uma igreja ali, saíram da Antioquia da Síria e foram pregando o Evangelho até chegar à Antioquia da Pisídia. Depois retornaram, passando os mesmos lugares, animando os irmãos, confirmando a fé dos irmãos, né, instituindo ali as igrejas, fundando as igrejas pelos lugares onde ele passava. Eles instituíam ali anciãos, né, pastores, a liderança, para estar ali na liderança das igrejas. E aí retornaram ali para Antioquia, da onde eles saíram para fazer essa primeira viagem missionária. Ficaram ali um bom tempo ali com os irmãos, na cidade de Antioquia, testemunhando tudo aquilo que Deus tinha feito através de Paulo nessa primeira viagem, e ficaram por ali um tempo. No capítulo 15 aqui, que nós estamos abertos em Atos dos Apóstolos, nós não vamos falar dele nesse capítulo 15, porque esse capítulo 15, na verdade, ele registra uma questão que houve lá entre os irmãos na cidade de Antioquia, só falando rapidamente aqui, com referência à circuncisão. Alguns judeus estavam ali e afirmavam que eles tinham que serem circuncidados para que eles pudessem ser salvos. Aí Paulo, que não entendia assim, eles questionaram isso, né? Não aceitaram essa doutrina, dizendo que a salvação é somente pela graça, por meio da fé em Cristo, pelo sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que salva, né? Tudo aquilo que colocamos no lugar do sangue de Jesus não é idolatria, não deve ser aceito, né? É desvio da fé. O sangue de Jesus é que nos salva. E ali estavam os judaizantes ali afirmando isso, e Paulo então, com Barnabé, subiram até a cidade de Jerusalém, levando essa questão ali aos apóstolos que lá estavam, e fizeram ali uma assembleia, uma reunião, e tomaram a decisão que não era necessária a circuncisão para os gentios, aqueles que não eram judeus, né? Os judeus, eles tinham por tradição, né, pela lei dada a Abraão, a circuncisão foi dada a Abraão, depois confirmada na lei por Moisés, e deveriam circuncidar, né? No 8º dia era circuncidado todo homem, todo macho que nascia entre os judeus era circuncidado.
Só que aos gentios que iam aceitando a fé, não era mais imposta essa obrigação da lei, porque entendemos que é tudo pela graça de Deus. Resolveram assim, escreveram uma carta, entregaram a Paulo, e Paulo então retorna a Antioquia e dá a notícia para os irmãos ali, os irmãos se alegram. E a carta dizia o seguinte, só para registrar aqui. A decisão que eles tomaram ali na cidade de Jerusalém é que os irmãos que foram aceitando a fé e fazendo parte da igreja, os gentios, né, que não eram judeus, o que eles deveriam fazer? Está aqui no capítulo 15, verso 20, só para deixar registrado o que eles decidiram. Mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, da prostituição, do que é sufocado e do sangue. Então, a única coisa que eles deveriam fazer é não se contaminar com os ídolos, a idolatria, né? Nem com a prostituição, evitar o que é carne sufocada e o sangue, né? Evitar comer aí, a carne com sangue. Então, a prostituição aqui no caso é todo tipo de prostituição, fornicação, né? O adultério, então todo tipo de prostituição. E aí foi isso que foi escrito a carta a eles, e eles então foram lá para a cidade de Antioquia, onde eles estavam, e deram a sua notícia para os irmãos. Os irmãos então ficaram alegres, né, por aquilo que eles leram, e a igreja seguiu, né? Muito bem, aí eles empreenderam lá, Paulo e Barnabé, a fazerem uma segunda viagem, passando ali pelos lugares onde eles já tinham passado pela primeira viagem e estendendo mais ainda, né, por outros lugares que eles não tinham ido ainda nessa segunda viagem, na primeira viagem, e agora eles iriam passar a ir, né, a pregar o evangelho em outras localidades, em outras cidades, em outros locais onde eles não tinham pregado a primeira vez. E assim resolveram sair de Antioquia da Síria para estar fazendo essa segunda viagem missionária. Houve uma questão ali entre Paulo e Barnabé. Barnabé queria levar João Marcos, Paulo não quis, porque João Marcos ele não foi até o final da primeira viagem. E aí resolveram então que Barnabé iria com João Marcos para um lugar e Paulo iria com Silas para outro lugar. E assim saíram. E Lucas deixa registrado aqui a viagem então de Paulo juntamente com Silas, andando ali por todas as cidades. Isso está no capítulo 16. Então no capítulo 16, no verso 40, ou melhor, no capítulo 15, no finalzinho, nos dois últimos versos, no verso 40 e 41, diz assim: E Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria, Cilícia, confirmando as igrejas. Então foi passando, confirmando as igrejas, pregando o evangelho, exortando os irmãos a permanecer na fé. E aqui diz que aí começa o capítulo 16, Paulo chega numa cidade de Derbe, Listra, que já tinha passado também na primeira viagem, e acharam ali um discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego. Então acharam a Timóteo ali, depois Timóteo passa a acompanhar Paulo nas suas viagens. Paulo pega Timóteo e leva Timóteo consigo, né, na continuidade aí da viagem. Aí vão passando, né? Vão passando aí pela Galácia, pela Frígia, vai dizendo aqui, vai relatando Ró, Mícia, foram passando. Aí diz que Paulo teve uma visão à noite, né? Teve de noite uma visão, no verso 9, capítulo 16, verso 9, em que apresentou um varão, né? Um homem se apresentou a ele, que era da Macedônia, e pediu a Paulo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Vem para a Macedônia, Paulo, e nos ajuda aqui. Paulo entendeu nessa visão que ele teve que era para ele ir para a Macedônia, né, para anunciar o evangelho ali na Macedônia. E Paulo, então, entendendo isso, saiu e foi para a Macedônia, né,
E aqui diz que navegando de Troas, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Nápoles, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia. E é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. Então agora Paulo está na sua viagem, segunda viagem missionária, na cidade de Filipos, que é a primeira cidade ali da Macedônia. E Paulo teve essa visão, foi dada essa visão a ele, e ele então procurou ir à Macedônia e parou aqui nessa primeira cidade que chama Filipos. Muito bem, estando ali, né, pregando o Evangelho, vai dizer que Paulo ele foi para a beira de um rio, julgando que haveria ali pessoas, né, mulheres estariam ali, e ele seria um local que ele poderia pregar o Evangelho. E foi lá, tinha mesmo pessoas, mulheres ali, e ali a palavra vai dizer no verso 14 do capítulo 16, que tinha uma mulher chamada Lídia, ela era vendedora de púrpura, ela estava ali como vendedora, né? Mas ela era da cidade de Tiatira, e diz que ela servia a Deus, e ela nos ouvia, Paulo, né? E o Senhor Jesus, ele abriu o coração dela, para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. É sempre assim, né? Se você está ouvindo aí, entenda isso, né? Se você tem ouvido o Evangelho, não só aqui por mim, ou por outros lugares, por outras igrejas, o Evangelho de Cristo é o Senhor que está abrindo seu coração para que você possa estar atento e entender o Evangelho, receber e ser salvo. Muito bem, ela creu, né, no que Paulo estava dizendo, no Evangelho, foi batizada, diz aqui, e pediu que Paulo ficasse ali na casa dela por alguns dias, naturalmente ensinando o Evangelho a ela, a sua casa, né? E foi isso que aconteceu. Muito bem, Paulo ali também ele saía por vezes, né, para pregar o Evangelho na cidade. E toda vez que ele saía, tinha uma mulher, né, que ela tinha um espírito de adivinhação, né? Aqui diz no verso 16 que tinha um espírito de adivinhação. E ela seguia Paulo toda vez, dizendo assim: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E ela ia atrás de Paulo toda vez que encontrava Paulo e ia falando isso, né? Por dias ela fez isso. Mas Paulo recebeu a revelação que aquele espírito que estava nela não era de Deus. Observe bem, irmãos, nem todo mundo que fala, né? Ela falava assim, ó: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, né? Estão falando alguma coisa certa, né? Paulo era mesmo servo do Deus Altíssimo. Mas Paulo recebeu a revelação do Espírito Santo que não era de Deus, esse espírito que estava falando no meio por ela, né? E Paulo repreendeu aquele espírito que estava nela em nome de Jesus, e o espírito saiu dela, e aí ela deixou de adivinhar, né? Ela deixou de adivinhar, porque é o espírito que estava nela que adivinhava, né? É como se fosse essas pessoas que leem mão, né? Essas que olham bola de cristal, carta, essas coisas assim, né? Essas pessoas aí que diz que adivinha o futuro, né? Que lê a mão, lê a carta. Tipo isso aí. Isso aí não é de Deus, né? E esse espírito estava nela, e aí tinha pessoas que ganhavam dinheiro com isso lá, né? Através dela, através dessas adivinhações que ela fazia lá, ganhava dinheiro, né? E aí, como o espírito saiu dela, ela deixou de fazer isso. Aí as pessoas ficaram bravas, né, com Paulo, e aí levantou a cidade, as pessoas levantaram ali contra Paulo, porque viram que tinha cessado o lucro deles, foram lá e prenderam Paulo, e levaram Paulo aos magistrados. E aí acusaram Paulo, né, e Silas, e dizendo assim, no verso 20 do capítulo 16, e apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade, e nos expõem costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos.
E a multidão se levantou unida contra ele. E foi açoitado, né, de novo. E foi entregue no cárcere. Mas Deus, né, opera um grande milagre no cárcere. Nós estamos falando aqui só para localizar, né? E opera um grande milagre no cárcere e acontece ali um terremoto e abre-se as prisões e o carcereiro ali tomou conta, ficou com medo, mas Paulo, né, se apresentou a ele, falou que tá todo mundo lá, ninguém saiu, né? E aí pregou o evangelho ao carcereiro ali, e o carcereiro creu no que Paulo disse no evangelho, foi salvo ele e a sua casa. Estou entrando aqui em mais detalhes porque a ideia aqui é falar sobre as pregações. Então só para a gente chegar lá. Aonde? No capítulo 17. No capítulo 17, o que nós temos? Paulo então continua ali, né, pregando o evangelho por vários lugares. E sempre é assim, né? Paulo chegava num lugar, começava a pregar o evangelho, havia perseguição. Paulo saía dali, ia para outro lugar, começava a pregar o evangelho, havia perseguição. E Paulo ia andando de cidades em cidades, sendo perseguido, mas pregando o evangelho aqui e ali. E eles foram passando, né, chegaram à cidade de Tessalônica, chegaram à cidade de Bereia, e pregando o evangelho. Agora está Paulo, Silas e Timóteo, né? Aí, no capítulo 17, que é onde nós vamos ler aqui a outra pregação de Paulo, registrada, Paulo agora chega à cidade de Atenas, né? Então Paulo sendo levado daqui para lá, de lá para cá, por causa das perseguições, né? E Paulo está agora ali em Atenas, esperando, aguardando Silas e Timóteo, que ficaram lá em Bereia. Paulo que foi, o pessoal tinha a perseguição maior sobre Paulo, né? Paulo que pregava, Paulo que falava mais, então a perseguição maior era sobre Paulo. E aí tiraram Paulo, levaram para Atenas, e Paulo ficou aguardando, né, a chegada lá de Silas e Timóteo. Enquanto ele estava lá em Atenas, ele ficou olhando, andando pela cidade. E a cidade de Atenas, diz aqui, que Paulo ficou comovido ao ver a cidade tão entregue à idolatria, né? Aquela cidade bonita, a cidade de Atenas, mas entregue à idolatria. E Paulo disputava, né, entrava na sinagoga dos judeus, ali com os religiosos, nas praças, e falava sobre o evangelho. Ele era combatido, havia discussão, né? Ali tinha muitos filósofos, epicureus, estoicos, né, contendiam com Paulo a respeito do evangelho, né? Principalmente que Paulo falava de Jesus, o Cristo crucificado, que era Deus e foi ressuscitado. As pessoas não criam muito nisso, né? Ele tinha lá os seus deuses, as suas imagens, era muito Deus que estava lá, a idolatria era muito grande na cidade de Atenas. Até que as pessoas lá, né, os filósofos, as autoridades ali da cidade, ouvindo Paulo pregar sobre a ressurreição, sobre Jesus, pegaram Paulo e levaram Paulo até o Areópago, para que Paulo pudesse então expor a sua doutrina às autoridades ali da cidade. Esse Areópago, que era como uma espécie de uma câmara, né, onde se discutia as filosofias, as coisas aí, doutrinas, coisas diversas aí, da cidade ali na cidade de Atenas. E Paulo foi levado lá, e eles então, diz aqui no verso 19, e tomando-o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Perguntaram para Paulo, né? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isso. Pois todos os atenienses, estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam senão de dizer e ouvir alguma novidade. Então Paulo chegou pregando ali uma nova doutrina para eles, né? Falando de Jesus e da ressurreição. Aí eles ficaram querendo saber, né, mais detalhes, essas doutrinas, essas coisas que Paulo ensinava ali.
levaram até Paulo a esse Areópago. E Paulo agora vai pregar. É a pregação aqui que a gente vai colocar no final do capítulo 17 de Atos. A partir do verso 22 nós lemos assim: E estando Paulo no meio do Areópago, disse: Varões atenienses, homens atenienses, senhores atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Paulo dizendo, começando a pregação dele. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: Ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Olha só, né? Paulo começa assim a pregação dele. Olha, eu passei pelos seus santuários, né, e vejo que vocês são bem supersticiosos, bem religiosos, né? Porque vocês têm vários altares com vários deuses. E eu observei lá que tinha um altar que estava vazio. E esse altar era dedicado ao Deus desconhecido, né? Um Deus que eles não conheciam. Paulo, aproveitando essa situação, diz: Pois esse Deus aí que vocês não conhecem, justamente é ele que eu anuncio. E aí começa a anunciar o único Deus que é Deus de verdade, né? O nosso Senhor. Verso 24: O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa. Pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. E de um só fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, e em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. E deste juízo que virá de Deus, deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Olha a pregação, né? Então ali na cidade de Atenas havia no santuário deles muitas imagens, muitos deuses, né? Deus disso, Deus daquilo, intercessores, mediadores. E tinha um altar lá que estava vazio, mas dedicado ao Deus desconhecido, né? Um Deus que porventura eles não conhecessem, mas também já honrava ali, né? Através de um altar no santuário. Tamanha era a idolatria, tamanha era a religiosidade daquela gente ali, que acreditava em tudo quanto dizem que é Deus, que é mediador, né? Então, existem em nosso meio hoje religiões que tem muitos mediadores, mediadoras, muitos deuses, né? Tem países aí que tudo é Deus. Até rato é Deus, barata é Deus, vaca é Deus, rio é Deus, sol é Deus, estrela é Deus, Deus está na natureza, tudo é Deus, né? Aqui no Brasil também nós temos muitos deuses aí, né, nas diversas religiões que nós temos por aí. Então nós temos aí Buda, temos Maomé, temos vários deuses aí, né? Vários mediadores, várias mediadoras nas diversas religiões.
Mas o que Paulo estava anunciando aqui era o Deus verdadeiro, o único Deus, na verdade, que fez os céus e a terra, né, e tudo que nele há. Né? E ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Imagina colocar Deus aqui dentro. Né? Deus fala que a terra é os cabelos, o descanso dos seus pés. Né? Os céus dos céus não pode conter o nosso Deus. Deus, ele é livre, ele é dono de tudo, ele é soberano, ele é o todo-poderoso e único Deus, completamente livre, né, de qualquer sabedoria humana. Né? As pessoas querem fazer aí templos, dizendo que é casa de Deus, que Deus mora ali. Deus não habita em casas assim feitas por mãos humanas. Né? Na verdade, hoje Deus habita em nós, através do Espírito Santo. Quando você passa a crer no Senhor Jesus, então é enviado até você o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus e ele habita naquele que crê, no crente. Né? E na verdade quem faz o ser humano é o próprio Deus. Né? É Deus que dá vida, porque é Ele que dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Né? Então Deus não é servido por homens. Né? Não tem o que nós façamos aí para poder dar a Deus alguma coisa, a não ser reconhecimento, glória, louvor a Ele. Né? A nossa adoração somente a Ele. O que você pode dar para Deus? Né? Como servo, vai dar o que para Deus? Né? A não ser nosso testemunho, né? Nosso louvor, a nossa adoração a Ele, nosso reconhecimento que Ele é Deus, só Ele, não existe outro. Né? E Paulo então mostra, e através dessa pregação mostra e fala desse Deus, e fala de Jesus também. Não é? Então ele fala assim, olha, vocês não devem pensar, né, ou havemos de cuidar que a divindade seja semelhante a ouro ou prata ou pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Como é que você vai fazer uma imagem de um Deus? Né? As pessoas fazem a imagem de Jesus, né, colocam o Espírito Santo como uma pomba, né, a imagem de uma pomba, outros colocam o Espírito Santo como, enfim, várias coisas mostrando que o Espírito Santo é Deus. Como é que você vai representar, pode representar Deus aqui na Terra? A própria imagem do Senhor Jesus, né? Alguns colocam Jesus pregado na cruz, um boneco lá, e dizendo que aquilo lá é Jesus, e as pessoas creem naquilo, né? E outras imagens dizendo representar Deus, né? As pessoas olham para as imagens aí, e acham que aquilo ali é Deus, enfim, tudo feito por mãos humanas, né? É idolatria. E ele, depois que expõe isso, ele fala no verso 30 e verso 31, que é o que eu queria colocar aqui e frisar nessa pregação de Paulo, onde ele diz assim: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ou seja, vocês fazem isso porque vocês não conhecem o Deus Todo-Poderoso, vocês não conhecem o Senhor Jesus, vocês não conhecem esse Deus que eu anuncio. Então muitas pessoas erram, fazem essas coisas, a idolatria, adoram outros deuses, por não conhecer o Deus verdadeiro, né? O Deus das Escrituras, o Deus da Bíblia. Né? As pessoas conhecem o Deus pregado aí pelas diversas religiões, que muitas vezes não é o Deus da Bíblia, não é o Jesus da Bíblia. Muitas pessoas falam de Jesus, falam de Deus, mas é o Deus da Bíblia? É o Deus revelado aqui pelas Sagradas Escrituras, através dos apóstolos? É o Deus que Paulo pregava? É o Deus que Pedro pregava? É o Deus que o Senhor Jesus pregou? É o Deus que os apóstolos, que os profetas, né, que Abraão, que Isaac, que Jacó pregou? Falou? Serviu? Muitas vezes não é. Né? Ainda mais tratando do Senhor Jesus. Né? Muitas pessoas falam do Senhor Jesus, mas não é o Jesus daqui, ó. Jesus das Sagradas Escrituras. Por isso que é necessário nós adorarmos o Jesus revelado pelo Evangelho, pela Sagrada Escritura, não por uma determinada religião. Né? Observe que lá em Atenas eles adoravam várias imagens, várias coisas, dizendo ser Deus, vários deuses, mas não conhecia o Deus da Bíblia, não conhece a salvação que é Cristo Jesus. Até hoje é assim. Né?
Aí Paulo fala para ele, ó, mas Deus não tendo em conta os tempos da ignorância. Anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então Deus, né, quando nós não conhecemos, quando nós não fomos alcançados pelo Evangelho, Deus ainda tolera, né, vamos dizer assim, não leva em consideração o tempo da ignorância, aquilo que nós fazíamos por não conhecer o Deus verdadeiro. Né? Mas agora, na revelação, né, hoje nós temos a Bíblia, hoje nós temos o próprio Senhor Jesus que se revelou a nós, revelou Deus a nós, as pregações, né, aquilo que a gente está pregando, a Bíblia, né, falando da Bíblia em vários lugares aí. Ainda que precisamos ter cuidado, porque, como eu disse, tem gente falando de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia. Por isso que é necessário, quando você ouvir alguém falando de Jesus, confira na sua Bíblia, para ver se está de acordo com o que a Bíblia fala. Né? Porque tem muitas religiões aí que enganam as pessoas. Né? Falando de Jesus, mas não o Jesus da Bíblia. Então, é necessário agora, né? Deus não leva o tempo da ignorância, mas é necessário que o arrependimento. Certo? Para ser salvo, é necessário que você creia, né, ponha sua fé em Jesus e se arrependa da sua ignorância por não conhecer Jesus, os pecados cometidos. Né? Por que é necessário isso? Aí no verso 31. Porquanto tem determinado um dia em que com justiça, tem determinado um dia, haverá um dia, que com justiça há de julgar o mundo, por meio do varão que destinou. Quem é esse varão que destinou? Jesus. Então haverá um dia, né, do juízo final, que Deus julgará o mundo todo por meio de Jesus. E disso deu certeza ressuscitando dos mortos. Deu certeza a todos. Então a maior prova que Deus vai julgar o mundo, que Deus vai trazer juízo sobre a terra um dia, é a ressurreição de Cristo Jesus. Nós sabemos, né, que o Senhor Jesus nasceu, ele viveu aqui, né, nessa terra, ele era Deus, ele se fez carne, né, ele nasceu de Maria, né, do ventre de Maria. Maria foi mãe de Jesus, carne. Maria não é a mãe de Deus, né, como muitos falam aí, rezam, dizendo Maria ser filha, mãe de Deus, não é. Maria foi escolhida de Deus para trazer Jesus, porque Jesus tinha que nascer conforme todos nós nascemos, de uma mulher. Maria foi a escolhida por Deus. Né? Poderia ter sido a Júlia, a Antônia, Benedita, mas foi Maria. Glória a Deus por isso, porque ela é bem-aventurada, é uma mulher santa, escolhida de Deus e deve ser honrada por isso. Né? Mas nunca de forma nenhuma adorada, como muitos falam. Então Maria, mãe de Jesus, ela então, Jesus nasceu dela, viveu conforme todo mundo, né, como foi criança, foi adolescente, foi um ser humano normal, só que sem pecado, ele nunca pecou, não houve pecado nele, né? Nem poderia haver porque ele era Deus encarnado, né? Em Deus não tem pecado. Muito bem, no tempo determinado ele então se revelou ao mundo, né, como Filho de Deus, fazendo muitos sinais, pregando o Evangelho, arrependimento, né, no tempo determinado, aí por volta dos 30 anos de idade, Jesus se manifestou ao mundo, começou o seu ministério, ele viveu, né, fez muitos milagres, curas, mostrando, provando, né, não só falando o Evangelho, mas provando que ele era o Filho de Deus. No tempo determinado por Deus, ele foi morto, né, precisava ser morto, já que ele veio para pagar os pecados nossos, né. O salário do pecado é a morte, Deus exige a morte do pecador, né, Deus é justo, então pecou, tem que morrer. Para nós não morrermos, Jesus morreu em nosso lugar, um justo pelos injustos. No tempo determinado, né, depois de uns 3 anos e pouco, Jesus então é levado à cruz, né, morre, né, o justo pelos injustos, e pela justiça de Jesus nós somos justificados diante de Deus. Né? Então nós somos justos, considerados justos por Deus, se tivermos a fé em Cristo Jesus, na obra que Jesus fez. O homem não consegue se justificar diante de Deus, porque o homem é pecador, todos pecaram, né, e destituídos toda a glória de Deus, da palavra. O homem é pecador. Como é que vai justificar
diante de Deus o homem. Pelas suas obras, por cumprir a lei, não tem como. Nós somos pecadores, pecamos. Mas pela obra de Cristo, né? Pela obra que Jesus fez, que morreu, e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, né? Ressuscitou dos mortos, e depois ficou aqui por 40 dias, subiu ao céu, está à direita do Pai. E nós temos a promessa que um dia ele vai voltar para buscar o seu povo. Quem é o povo de Deus? É aquele que tem fé em Cristo, Jesus, se arrepende de seus pecados, nasce de novo, né, pela fé em Jesus, deixa a idolatria, deixa a adoração de imagens, deixa a adoração de outros deuses, procura deixar os seus pecados, né, aqueles que vivem na idolatria, vivem na prostituição, vivem no adultério, vivem roubando, em tantos outros pecados, ele deixa disso, deixa de viver nessa situação e passa a ter uma vida dedicada a Deus. Isso não significa que nunca mais vai pecar. Peca sim, a gente é humano, a gente por vezes tropeça, né? Ainda vivemos nessa terra de pecado, pecamos, às vezes em palavras, às vezes em atos, às vezes em pensamentos, até naquilo que deixamos de fazer para Deus, nós pecamos, né? Somos falhos. Mas não vivemos mais em pecado, né? Não vivemos mais na idolatria, não vivemos mais na prostituição, não vivemos mais adorando imagens, escultura, não vivemos mais na mentira, não vivemos mais na falsidade, né? E nós procuramos ter uma vida dedicada a Deus, ainda que por vezes erramos, mas não vivemos mais em pecado. Por quê? Porque nós vamos participar do juízo, né? Tá certo que o Senhor Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Mas cada vez que nós pecamos, é como se estivesse crucificando novamente o Senhor Jesus. Então, nós fazemos de tudo para não pecar. O pecado na vida do crente, daquele que realmente crê, ele é um acidente. Nós não vivemos mais de pecado. Muito bem. Aí pregou, falou sobre a ressurreição dos mortos, né? Jesus ressuscitou. Aí o verso 32, o 33 e o 34 diz assim: e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. Algumas pessoas escarneciam, zombavam. Ressurreição de mortos. O que é isso? Né? Zombavam deles. Até hoje é assim, né? Até hoje as pessoas, muitas ouvem o Evangelho, ouvem falar de Jesus, escarnecem, zombam. Então uns escarneciam, outros, acerca disso ouviremos outra vez. Outros ouvem o Evangelho, mas fazer um apelo, você não quer, né, aceitar o Evangelho, arrepender dos seus pecados, você não quer receber o Senhor Jesus como seu Salvador, assim, não, agora não, mais para frente, talvez acerca disso te ouviremos outra vez, né? Algumas pessoas falaram assim para Paulo. E aí Paulo saiu do meio deles, né? Pregou, fez a parte dele, saiu ali do meio do areópago onde ele estava e saiu. Aí o que aconteceu? Todavia, verso 34, chegando alguns varões, alguns homens, a ele creram. Alguns creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros, né? Então, quando a gente ouve o Evangelho, você tem três reações. Alguns zombam, não creem, né? Zombam do Evangelho, zombam de Jesus, zombam de nós, né, que pregamos o Evangelho, escarnecem, né, fazem piadinha, né, com os crentes, com o próprio Senhor Jesus, com Deus. Outros deixam para depois, né? Não, ainda vou esperar um pouco, né? Ainda não quero, por enquanto ainda não. Vou esperar ouvir mais um pouquinho. Mas alguns creem, né? Alguns creem, e aí esses que creem são salvos, né? Aqueles que zombam, aqueles que não creem, aquele que deixa para depois. Se Deus der outra oportunidade, amém. Se Deus não der, certamente na volta de Cristo serão condenados, né? Porque Jesus disse: ide pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, aquele que não crer será condenado. Então, essas três aí reações acontecem até hoje na vida daqueles que ouvem o Evangelho de Cristo Jesus. Uns escarnecem, outros deixam para depois e alguns creem. Então eu espero que você seja desses que creem, né, naquilo que eu estou ouvindo. Por quê?
Porque todos nós, no verso 31 diz assim, porquanto tem determinado um dia, Deus tem determinado um dia, que com justiça há de julgar o mundo. Né? Deus é justo. Ele não vai passar a mão no pecador, não. Ele não vai simplesmente considerar que você é uma pessoa religiosa, uma pessoa boa. Não. É somente por meio do varão que destinou. Quem é o varão que destinou? O Senhor Jesus. Então é por meio da fé em Cristo Jesus que nós somos salvos. No dia do julgamento que Deus tem determinado aqui, ninguém sabe, vai ser um dia. Após a morte segue-se o juízo. Esse juízo se dará na volta de Cristo Jesus, no último dia. É o dia que está determinado por Deus, ninguém sabe. Nesse dia, aqueles que receberam o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, e pediu, clamou a Deus para que o seu pecado fosse lançado sobre Jesus, esse será salvo. Quem não fizer isso está condenado. Não tem argumento, né? Porque a justiça de Deus está em Cristo Jesus. Cristo foi dado por Deus, né? O amor que Deus tem por nós. E Cristo morreu em nosso lugar, que o Filho de Deus morreu. E aquele que crê nisso recebeu o Senhor Jesus como Salvador e Senhor, independente de religião. Não é a religião que salva. Quem salva é Cristo. É a fé em Cristo Jesus. Né? Muitos aí estão firmados nas suas religiões, por ser evangélico, por ser espírita, por ser católico, por ser umbandista, por ser tantas religiões que estão por aí, achando que por estar na religião vai chegar lá naquele dia diante de Deus e vai se garantir lá com Deus. Nós somos salvos não por nós mesmos, não por obedecer a lei, não pela religião que professamos, não pela nossa vontade, né? Das nossas obras de justiça, por achar que nós somos bonzinhos, que nós merecemos, não. Nós somos salvos no dia do juízo, que virá, sobre todos. Se nós tão somente colocarmos a nossa fé em Cristo Jesus. É a obra realizada por Jesus que salva o pecador. É o sangue de Jesus que salva o pecador. É a morte e ressurreição de Cristo Jesus. É a fé nisso. Essa é a graça de Deus. Essa é a justiça de Deus dada a nós. Por muito que Ele nos amou. Amém? Que você possa entender isso. Reconhecer que é pecador. Se arrepender dos seus pecados. Receber o Senhor Jesus como seu Salvador e Senhor. E seja salvo. Mais uma pregação aqui, capítulo 17. Pela graça de Deus. Deus nos concede aqui estar gravando mais esse vídeo. Que será postado aí nos canais. Eu espero que você ouça o Evangelho. E se salve. Naquele dia nós nos veremos no céu. Depois que Jesus voltar e buscar a sua igreja, nós estaremos juntos com Ele por toda a eternidade. Eu espero te ver no céu. Eu espero te encontrar lá no céu um dia. Amém? Que Deus possa te iluminar, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, que você creia no Senhor Jesus, se arrependa, confesse Ele como seu Salvador e Senhor, creia no seu coração e seja salvo. Em nome de Jesus. Amém?